aquele que exalta o nome do Senhor. Oh, maravilha, glória, 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 glória a Deus. Levanta as mãos aos céus e agora vamos fazer um minutinho de oração. E já estaremos contando o testemunho. Agora, o irmão pediu para que nós contássemos novamente do começo. E se nós terminarmos o culto tarde, alguém vai ficar triste? Quem quer que eu conto do começo novamente? Quem quer que eu comece tudo de novo? Eu vou tentar contar então mais rápido, porque atrasamos. Era para eu estar pegando o púlpito às 8 horas, mas não deu. Então, mas vamos fazer agora um minutinho de oração e vamos começar contando novamente do começo, porque ele quer gravar, né? Aleluia, Jesus. Tem muitas pessoas que estão aqui que vocês não ouviram. Então vamos começar do começo rapidamente. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, meu irmão. Você, minha irmã, que tem essa coroa guardada lá no céu, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Porque o mundo jaz do maligno. Jesus, Ele está aqui para te dar força, para que você não desanime, para que você não volte para trás. E aqueles que ainda não têm esse privilégio, aproveitem enquanto é dia, enquanto é hora, enquanto a palavra está sendo pregada, porque haverá dias difíceis nessa terra, como já está acontecendo. Jesus manda nós guardar o que Ele tem, o que Ele nos deu. Guarda o que Jesus te deu, porque Satanás também está aí querendo tomar o que? O privilégio que Jesus te deu, a tua coroa, a tua salvação. Igreja do Senhor, foi no dia 1º de fevereiro de 2000. Ali o Senhor me tocava para que eu fosse até a congregação do bairro Santa Inês. E ali o Espírito Santo tocava no meu coração. Vai para a igreja. O Espírito Santo tocava no meu coração. E ali por várias vezes o Espírito Santo tocava de uma maneira tão diferente como nunca tocou em meu coração. E ali, igreja, eu deixei meus afazeres, arrumei tudo, me aprontei e fui para a casa do Senhor. Pensava eu, o que o Senhor quer comigo? E ali quando eu cheguei na igreja, eu tinha a chave da igreja, abri a igreja, limpei a igreja. E ali estava dando as 18 horas. E ali eu comecei a dobrar meu joelho nos bancos, comecei a orar. E eu comecei a orar, e algo falava dentro do meu coração. Eis que hoje eu tenho algo de diferente para realizar na tua vida. Eis que hoje eu tenho algo a realizar na sua vida de diferente. E eu falava, mas eu pensava, será que vai acontecer? E eu sentia aquele algo tão diferente no meu coração, igreja, que é algo tremendo. E ali eu orei até as 19 horas. E ali o Espírito Santo, quando eu parei de orar, não havia chegado ainda ninguém fisicamente. O Espírito Santo tocou no meu coração e falou, minha serva, pode subir ao púlpito e começar a orar. Eu pensei comigo, Senhor, mas eu vou orar sozinha? E ali, igreja, quando eu abri os meus olhos, pensava eu que estava só. Eu olhei para cada cadeira e para cada assento. Estava tomada de exército de anjos naquele lugar. Eu abri os meus olhos novamente, olhei. E como essa igreja está aqui, eu pude ver aqueles anjos sentados, declarando a baixúria. Ah, igreja, a casa do Senhor ela nunca fica vazia. Tem irmãos que pensam, o que eu vou fazer na igreja agora? No ministério da oração? Às 6 horas em ponto, às 18 horas em ponto na igreja? Não tem ninguém lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo com um exército de anjos já se faz presente. Ainda que você olhe, que você não veja ninguém fisicamente, mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai poder ver os anjos caminhando aqui dentro. Nunca pense que esses bancos estão vazios, que não tem ninguém aqui, porque aqui tem os anjos sentados aqui, ó. E ali eu subi ao púlpito, numa avenida até muito perigosa, mas eu não quis saber se não ia ficar ninguém na porta. O Senhor mandou, eu obedeci, subi ao púlpito e comecei a orar. Igreja, aquela oração que eu fazia não parecia uma oração somente eu orando, mas ali estava um exército de anjos que orava juntamente comigo. Parecia que tinha uma multidão naquele lugar, e eu às vezes parava para ver quem que estava orando comigo. Eu observava aquele exército de anjo e um coral que orava, mas orava. Que coisa maravilhosa, igreja. Era uma oração que eu não queria parar de orar mais. Eu não
não queria parar de orar mais. E ali quando eu olhei para o relógio, estava dando 19 horas e 40 minutos. Ali eu parei de orar. Eu não queria nem parar de orar, mas já tinha que parar de orar. E ali quando eu olhei, havia chegado poucas pessoas, o pastor, a sua esposa e poucas pessoas. E ali levantei, cumprimentei a amada igreja e fui ler o Salmo 72. Igreja, quando eu comecei a ler aquele Salmo 72, eu fui lendo, até a metade eu consegui ler. Mas quando chegou, na metade daquele salmo, as minhas vistas, a letra da Bíblia começou a se assumir, começou a ficar tudo embaçado, as letras pareciam que estavam sumindo, as minhas vistas estavam enfraquecendo, eu comecei a sentir muito frio, eu fui ficando frio, eu fui suando frio, eu fui sentindo uma tonteira, a minha memória, meu raciocínio começou assim a raciocinar muito lentamente. E eu pensei, está acontecendo alguma coisa comigo? Está acontecendo alguma coisa? Parece que eu estou tendo tipo um infarto, parece que eu vou desmaiar. E comecei a ficar sem forças em cima do púlpito. E ali, igreja, eu passei rapidamente, falei assim, olha, não, vamos cantar um corinho. E comecei, nem terminei de ler o Salmo 72. E comecei a cantar o corinho. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Quando eu comecei a cantar aquele corinho, amados irmãos e irmãs, parecia que subiu naquele púlpito, era uma carruagem de fogo. Era um fogo declarado. Ah, que mistério! Eu pude ver um ruído de um fogo passando dentro dos meus ouvidos. A igreja passava de um lado para o outro. Aí eu já não conseguia nem ver. Eu estava vendo a igreja afastando. Cada vez a igreja ficava mais longe. Cada vez a igreja ficava mais longe. E eu cada vez me sentindo fraca. Parecia que eu estava mais sem força nenhuma. A minha carne não estava conseguindo ficar em pé. E ali, igreja, quando eu cantei aquele corinho, aí que eu não entendi mais nada. Eu nunca ouvi um ruído tão grande de fogo. Parecia que era uma carruagem de fogo passando dentro da minha cabeça. E eu pude também sentir do alto da minha cabeça algo que queimava. E começou a queimar mesmo uma bola de fogo. E ali eu não aguentei cantar aquele corinho nem na metade. Ali eu parei. E ali de repente eu falei, vamos passar a oportunidade para uma irmã. Eu chamei a irmã Júlia e entreguei o microfone para ela. Nem sei como eu consegui lembrar do nome dela. E ali eu passei o microfone para ela. Eu me ajoelhei no púlpito. Igreja amada do Senhor, quando eu ajoelhei, tudo aquilo que eu estava sentindo, aqueles sintomas, tudo, as minhas vistas embaçadas, ali passou tudo. Eu melhorei. Mas eu falei, Senhor, o que estava acontecendo? Eu estava em pé, eu estava sentindo tantas coisas, parecia que eu ia cair, eu estava passando mal. E quando eu ajoelhei-me, Senhor, tudo passou. O que aconteceu? O que está acontecendo? Que coisa estranha, nunca aconteceu isso comigo antes. E por que eu não continuei passando mal? Ali, igreja, quando eu falei, pensei, o que vai acontecer comigo? E ali uma voz falou comigo assim, minha serva, nesta noite eu vou te arrebatar para a minha glória. Minha serva, eu vou te arrebatar para a minha glória. Igreja, não cortando testemunho aqui, só quero contar uma coisa para vocês. Semana passada para eu vir aqui foi uma luta. Hoje para eu estar aqui também foi uma luta. E Deus acabou de me falar aqui que tem um centro de macumba trabalhando para essa igreja não ficar aqui. Deus acabou de falar que minha serva, o diabo está furioso no inferno agora. Não era para você estar contando esse testemunho aqui hoje. Mas eu sou mais forte, eu venci o diabo. E aqui você está para contar o testemunho. Queremos Satanás ou não? E ali, igreja, o Senhor falou, minha serva, eis que eu vou te arrebatar nessa noite. Eu falei, Senhor, me arrebatar, Senhor? Não, eu não estou preparada para subir para a glória. Eu não estou preparada. Para mim o Senhor já ia me arrebatar de vez. Eu estava com medo. Eu comecei a sentir um pouco de medo. Falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu estou começando a pensar coisas demais. A minha imaginação está inventando isso. Eu não vou ser arrebatada. Quem sou eu para ser arrebatada? Mas um ano atrás havia sido entregue uma revelação que uma pessoa naquela congregação iria ser arrebatada. Passou um ano e ali estava eu no púlpito,
me deparando com a voz do Espírito Santo, me alertando, me avisando que o Pai iria me levar para a glória, em arrebatamento. Ali eu levantei. Normalmente eu não sentia nada. Igreja, que coisa tremenda quando eu coloquei-me de pé, igreja. Eu não pude me segurar, não sei. Mas veio algo tão forte, eu não sei, eu não vi nada na minha frente mais. Oh, me candarabachai, de candarabanai. O meu corpo caiu em cima do púlpito. E eu não vi nada. E o púlpito era muito pequeno. Não dava para eu medir a distância. Como que eu não machuquei? Porque os anjos que estavam ali, né, deitando a minha carne e recolhendo o meu espírito, eram os anjos. E quando as irmãs perceberam que eu havia caído, as irmãs subiram no púlpito e começaram a falar: irmã Márcia, irmã Márcia, acorda, acorda, irmã Márcia, depressa, traz água, vamos chamar a ambulância, a irmã Márcia está morrendo. Eu já estava muito fria, pálida, os meus lábios roxos, eu já estava mesmo parecendo que eu estava morrendo. E ali, aquelas irmãs começaram a ficar apavoradas. E as poucas pessoas que estavam ali vieram para olhar, vieram para tentar. E ali o Senhor falava: não toques no meu vaso, não toques na minha serva, porque nesta noite eu estou arrebatando ela para a minha glória. E as irmãs não entendiam. E as irmãs continuaram, eu ali deitada, e as irmãs me despertando: acorda. E já estavam com um copo de água para me dar. E ali o Senhor, quando viu que as irmãs não entendiam o mistério, porque o mistério, igreja, é difícil de entender. Às vezes até eu me coloco pensando, Senhor, que coisa tremenda o Senhor fez. Temos que ter muita espiritualidade para entender os mistérios de Deus. E ali, igreja, quando o Senhor viu que as irmãs não entendiam, sem eu ver nada, eu coloquei de pé novamente, com os olhos fechados. Não sei como, eu peguei o microfone. As irmãs falam que foi ela que não sabe como explicar. O microfone estava assim no púlpito. Eu peguei o microfone sem ver nada, com os olhos fechados, disse assim para as irmãs: não toques neste vaso, não toques na minha serva, porque peça outro vaso para subir ao púlpito, porque esta serva, este vaso, está subindo para a minha glória neste momento. E ali, meus irmãos, as irmãs não tocaram mais em mim. Da mesma forma que eu havia caído a primeira vez, sem ninguém me colocar a mão, da mesma forma, foi assim uma coisa assim, como se fosse um relâmpago. Ninguém, nem um barulho fez. Que coisa tremenda. As coisas de Deus é tremenda. Agora, as irmãs me deixaram. Subiu outra serva para dar continuidade àquele trabalho. E em cima do púlpito ali eu fiquei, um púlpito bem pequenininho. E eu fiquei ali deitada. E ali uma irmã ali ministrando o culto. Agora que começa o mistério, igreja. Igreja, que mistério tremendo. Quando eu fui acordar, eu estava entrando em uma sala. A primeira coisa que eu olhei naquela sala, quando igreja eu olhei, eu digo olhar, mas não digo assim como você olha algo normal, não. Observa que lá eu enxergava com dificuldade, porque era tanto brilho. Era como se olhar ao sol ao meio-dia. Você não consegue olhar com os olhos abertos. Você tem que olhar assim, colocando até a mão, assim,